Ai, nossa, que absurdo, meu Deus. Vamos lá, vamos falar do tema, né? É um tema que, se vocês repararem aqui nesse canal, eu não sou muito de falar dele, não. Porque pra mim é tão simples, é tão fácil você entender algumas coisas, algumas escolhas, porque essa é uma das escolhas mais óbvias. Mas pode parecer óbvio pra mim, porque eu tenho um entendimento muito claro do que eu quero e do que eu não quero. Mas tem pessoas que, movidas a N fatores, incluindo a escassez, acabam optando por fazer coisas que às vezes depois, lá pra frente, você se arrepende, né? Que é o caso, por exemplo, de um relacionamento com uma emissora, né? É uma situação que pode te deixar arrependido no futuro, tá bom? Vamos falar disso daí, eu vou falar principalmente dos comentários dessa postagem, porque o vídeo em si não tem muita coisa, mas são nos comentários que está aí o suprassumo desse conteúdo que eu vou apresentar daqui a pouco, mas primeiro uma dica interessante para vocês. Hoje eu quero apresentar para vocês uma forma segura e anônima de adquirir criptomoedas, praticamente qualquer criptomoeda aí do mercado, claro, em especial o próprio Bitcoin, tá? Então, para você ter acesso a essa iniciativa, basta entrar em contato pelo Telegram, que eu vou deixar aí no comentário fixado, tá bom? Você entra em contato com eles aí pelo Telegram, você faz a sua negociação, tem acesso aí a 10% de desconto utilizando o cupom BRUCE10, tá? Então, é muito interessante, é muito bacana você ter essa troca de forma descentralizada com uma corretora desse tipo, né? Que é a Brasil P2P, que também aceita qualquer forma aí de pagamento praticamente. Você tem aí o Pix, você tem o PayPal, né? Várias formas de pagamento, é só entrar em contato com ele para ter acesso às suas opções, beleza? Então o contato tá aí na tela, tá no link, tá no comentário fixado e utilize o meu cupom, fechou? Bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos ver aí os comentários dessa postagem, então, vamos ver. Ó, estamos aqui no perfil da Van Andres, né? Creio que é Vanessa, né? A Vanessa Andressa, talvez. Né? Mas enfim, aparentemente uma advogada aí, né? E aí tá nos comentários, ó. Quando eu leio nos comentários, homem que fica com mulher que tem filho paga pensão alimentícia, aí ela pôs uma carinha aí de palhaço, né? Eu juro que essa é a minha reação. Ela dá risada e tal, né? Imagina se fosse fácil assim. Tá difícil fazer pai pagar, imagina um terceiro, né? Ai, como os homens são criativos em arrumar desculpa pra não gostar de mulher, né? Lacrou, pindola de borboleta. Como sempre, uma coisa importante que vocês têm que entender é o seguinte: qualquer coisa relacionada a isso. Eu mesmo, eu sempre virei pra vocês e falei que era extremamente perigoso e eu não faria isso de assumir um eu sou isso, eu sou Red, não sei o que. Sempre, sempre. Desde o início desse canal vocês vão ver que eu trato desse assunto como uma coisa do tipo, ó, não é para você se assumir alguma coisa, não. Você é você mesmo, tá? Eu gosto de ser assim, por isso que eu falo. O que que eu sou? Eu sou o cavaleiro solitário, tá? É uma percepção de que eu decido nesse canal, é aqui a minha opinião, são as minhas coisas, e nos comentários vocês fazem as suas opiniões, e tá tudo certo, todo mundo bem nesse sentido. Por que que eu falo isso? Porque senão, quando alguém vira e fala, por exemplo, ai, esses homens que se esforçam pra gostar de mulher, você se ofende, você se incomoda. Você não tem que se incomodar, isso aí é o shaming puro, tá? Isso simplesmente é você, você não gosta de mulher. Veja só essa desculpinha, você não quer ficar com uma mulher que tem filho? Ai, que absurdo, né? Ai, por quê? Ai, não, eu não quero porque vai ter pensão alimentícia, não sei o quê. Enfim, ela define um sentido de que, na verdade, não é tão simples assim. Que não é tão fácil. Não é porque a moça ela vai chegar lá no juiz, vai falar que seu pai é sócio afetivo da criança, que tá tudo certo. Que é tão fácil. De fato, né? Algumas pessoas às vezes vendem um conceito, uma ideia de que é super simples, né? De que basta ter uma fotinha lá e tal, e buscar na escola uma vez que já é suficiente. Só que o que essa van aí ela não fala e dá a impressão de que nem acontece, né? A impressão da postagem dela, quando você vê, é basicamente falar: nossa, olha que bando de lunáticos. E não é nada de lunático, e ao contrário, existem diversas e diversas aí, iniciativas do governo que buscam justamente facilitar essas coisas. Porque, a princípio, tá? A ideia do pai socioafetivo era uma ideia que estava, querendo ou não, destinada, né? Pelo menos no âmago positivo da ideia, tá? Era destinada ao quê? Ao pai que realmente se entende, né? A pessoa, né, que foi lá, começou a cuidar de um filho que não era dele e tal, e ele se entende como um pai.
né? E ele quer essa, digamos, essa oficialização e tudo mais. Eu, enquanto uma pessoa que entende que a figura do Estado é uma figura muito mais problemática, eu não acho que você deveria tentar oficializar nada, tá? Porém, eu entendo que a gente vive nessa sociedade que muitos querem isso às vezes por questões burocráticas, enfim. Não importa, ou por uma questão sentimental mesmo, mas quer oficializar as coisas. Então esse pai ou essa mãe que criou um filho que não é dele, mas que ele entende como dele, ele queria os mesmos direitos, né? E o direito do pai e da mãe, né, e principalmente do pai, porque a configuração padrão é essa, é de pagar pensão quando acontece uma separação, né? Então quem fica com a guarda do filho recebe a pensão. Então é direito, né, o dever do pai, da mãe, enfim, né, da pessoa que não está com a guarda, de acabar pagando ali a pensão alimentícia. E nisso, o cara, que é o pai socioafetivo, entra nessa jogada, tá? Lembrando, eu não sou advogado aqui, mas diversos advogados nos comentários, né, também citaram que sim, que isso é uma realidade. Que a Van, que é advogada pelo visto, né, pelo que eu vi, ela também tá meio que, né, dando um comentário ali, meio querendo ou não, nada a ver também, porque uma coisa é você citar, por exemplo, você pode fazer um vídeo falando, ó, não é tão simples, depende disso, disso e disso, né? Seria legal ela fazer um vídeo desse, não sei se ela fez, mas se ela fizesse, seria interessante porque esclareceria melhor para os homens que de repente acompanham o trabalho dela, por que que não é tão simples. Mas não, ela simplesmente fez o quê? Piada, né? E fazer piada é muito fácil, você pode fazer piada de basicamente qualquer coisa, né? Mas tá aí, e tem diversos homens aí nos comentários, né? Deixa eu só entrar aqui que eu preciso entrar, acho que pra ver os comentários, né? Ó, e tá aqui, então tá aqui a postagem, né? Aí, e aí tem diversos comentários. Por exemplo, o Walter Ofilista que citou, ó, dos mesmos criadores de Não Procuro um Pai pro Meu Filho. Pois é, diversas moças falam uma coisa e fazem outra totalmente diferente. Aí tem o Tarciso aqui, ó. Não arrisquem, senhores. Mãe Solo vai arrancar até a cueca de vocês na primeira oportunidade. E de fato, situações desse tipo acontecem. Vão acontecer com todas? Todas elas vão fazer isso? Não. Mas o fato é, a capacidade, a possibilidade disso acontecer é real, Van. Não é ilusão, não é, meu Deus do céu. Uma coisa, como eu disse, uma coisa é o exagero, né? O cara fala, nossa, se você sair, ficar uma vez, porque aqui, ó, a postagem ela fala, homem que fica. Não, não é porque. Se você ficar, se você conheceu lá no aplicativo, saiu com ela uma, duas vezes, não vai, não vai ter que pagar sócio, né? Sócio afetivo. Teria que ser um caso muito absurdo, uma coisa assim, né? Fora do padrão, tá? Se isso acontecesse. É improvável que vai acontecer, né? Agora, uma outra coisa totalmente diferente é você desmerecer o comentário das pessoas que dizem que essa situação pode sim acontecer. Ah, tem até mulher falando, ó, quem vai querer mãe solo? Nem eu ia querer, né? Aí um outro aqui, ó, não caiam nessa, rapaziada. Ela quer desmerecer para depois poder te lascar, né? No sentido de pagar aí, né, dela como advogada, provavelmente ela deve ser uma advogada mais pro outro lado da história, né? Enfim, tanto que ela cita essa questão, nossa, nem o pai de verdade tá querendo pagar, que é difícil e tal. A gente sabe que existem, né, muitos caras aí ruins, né, que foram escolhidos pelas mulheres nossa, quando elas falam de eu tenho um sexto sentido, não sei o quê, mas para escolher homem, para ser pai dos filhos delas, não tem sexto sentido, né? Engraçado isso. Mas em todo caso, enfim, a culpa é dos dois, beleza, né? Então o pai lá é um salafrário, não paga as coisas, legal, existe isso mesmo, né? Ninguém tá querendo passar pano aqui para isso, né? Mas enfim, em todo caso, nos comentários fica bem óbvio que essa postagem dela não deu em nada, que tem muito homem sim que tá disposto a entrar em cada uma dessas postagens e falar a real, ó. Toma cuidado, gente. Não é bem. Essa moça aí que tá falando isso, como se fosse a coisa mais difícil do mundo, também não é tão difícil assim, né? Então é importante, como eu disse, seria muito mais proveitoso, muito mais legal se a advogada em questão fizesse um vídeo explicando pra gente, pros leigos aqui, né? Já que é tão absurdo assim, então fala o que precisa ser apresentado, né? O que costuma acontecer aí, né, para um juiz decidir, mesmo contra a vontade do pai, né? Porque tem muitas aqui que citaram como se fosse assim, essa questão, como se fosse muito comum, né? Do tipo, né, que o pai ele só vai ser sócio afetivo se ele aceitar e não sei o que e tal, né? Quer ver, ó? Já que é tão comum assim, quem conhece alguém que paga sócio afetiva? Outro. Ai, então se vocês homens não querem se relacionar com mãe solteira, então amanhã tenham muito cuidado para não meter um filho na esposa, namorado de vocês e depois
vir um mais macho do que vocês e fazer o papel de pai. Ó, veja aqui, mais macho que vocês. Os argumentos são sempre destinados a isso, ao shaming, aquela coisa de que você não é homem de verdade e tal, né? E eu espero muito que as mães e irmãs de vocês não virem mães solteiras, né? Mais um argumento totalmente falho, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de que você tem mãe, de que você tem irmã, não significa que automaticamente você não possa falar das características ruins do feminino, assim como do masculino também. Né? Eu também tenho pai, também tenho, né? Você eu imagino que também tenha. E muitas mulheres não pensam duas vezes antes de falar mal de homem na internet, sendo que em diversas situações tem um homem lá, o pai bancando toda a vida da filha, né? Então, enfim, né? Muito conveniente esses argumentos aqui, né? Pior que eu já ouvi isso de homem, bloqueei na hora. Oxe, quem disse que eu quero um pai para minha filha? Veja, né? Aham, tá bom, né? Ninguém disse que você necessariamente quer um pai, mas todo mundo sabe que esse trabalho é muito melhor sendo feito em dois, né? Se os dois ali. Então, por exemplo, se chega um cara bacana na sua vida, o carinha miqueinha, todo bonitinho, gentil e não sei o quê, né? E ele quer ser o pai da sua criança, eu garanto que você ia gostar, né? Ai, ai, mas enfim, não gostar de mulher, é não gostar de MSOL, né? E aí vai, né? Se tá complicado relacionamentos com a solteira sem filho, imagina com filhos e traumatizadas do ex. Aí uma outra aqui é advogada, pelo visto, a ADV, né? Ó, existe sim a paternidade socioafetiva, mas para isso o homem tem que querer, não é automático. Relativo. Né? E sim, após reconhecida a paternidade socioafetiva, gera responsabilidades. É como eu disse, em muitos aspectos, a paternidade socioafetiva ela veio em função de pessoas que desejavam isso, que desejavam ter esse reconhecimento. Aí nisso, né, nesse processo, por exemplo, no período onde está tudo bom, está tudo mil maravilhas, você quer ser pai, quer, nossa, eu quero que esteja no documento, eu quero me sentir pai, aí você vai, corre atrás dessas coisas todas. Aí depois o relacionamento acaba, ó, aí você tem que assumir o BO. E eu não vou discordar. Você que quis isso, né? O cara que quer, que deseja isso, ele tem que assumir o BO se der M depois, né? Por exemplo, por que eu não falo muito desse tema? Porque eu sei o que eu quero. O que eu quero? Eu não quero ser pai, muito menos pai de um filho de terceiro, um filho de uma outra pessoa. Eu não quero isso pra minha vida. Então, eu não me relaciono e não faço a pessoa perder o tempo dela. Simples assim. Se essa pessoa, ela vira e fala, ah, eu não tô procurando um pai pro meu filho. Legal. Então tá bom. Então vamos ter um relacionamento casual, tá? Porque eu também não vou entrar num relacionamento, num namoro, uma coisa maior do que isso, justamente porque eu entendo que, por mais que você não esteja procurando um pai pro seu filho, eu acredito que seria interessante, sim, em algum momento da vida, você pensar nessa possibilidade, porque afinal de contas ele pode até ter pai, mas ele não, muitas vezes não se faz tão presente, porque ele não está ali na educação por completo do filho, porque fica muito difícil mesmo. Mas a decisão é sua, o filho é seu, você faz o que você quiser. Eu, no máximo, né, entendo que ficar, né, homem que ficar no sentido do algo casual, né, realmente aí já não é, né, tão complicado como muitos falam aí. Mas enfim, vai de cada um também, às vezes a pessoa não quer fazer o outro perder tempo, né? E você, às vezes, não gosta de ficar casualmente. Pode acontecer também. Às vezes você quer conhecer mais a pessoa, aí você se envolve com a pessoa e depois, né, como eu disse, dá M aí, né? Enfim. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, fechou? Tamo junto e até a próxima.